E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo de Shieldcraft. Eu tava com bastante vontade de fazer um vídeo nessa série, mas nos últimos dias eu sinto que eu não tava muito ah, na vibe, né? Eu não sei como seria uma tradução boa pra isso, mas eu não tava com muita vontade. Digo, eu queria trazer algum conteúdo, mas eu não conseguia pensar bem no que eu ia falar. E as coisas estão indo bem na minha vida. As coisas estão fluindo bem e eu ando bem feliz em geral. Ah, e nesse episódio eu queria construir mais da nossa igrejinha. Eu inclusive já tô vendo um erro de simetria. Não sei dizer se vai ser um. Mas então, a minha ideia é que a igrejinha ela seja feita dessa forma, então aqui vai ter esses dois pilares, eu vou botar uma cruz ali no meio, mas tem um problema porque o número de pedras na base da cruz é par, o que me impossibilita de fazer uma cruz que de largura ficar centrada. Isso é meio preocupante. Ou será que não? E se eu fizer uma cruz de 2 de largura? Talvez fique grande demais. Olha, eu com essas dúvidas aqui. Ah, bem, de todo jeito eu também fiz esse caminhozinho, ó. Agora eu já tenho uma entrada bem, bem melhor pra nossa casinha. Que, e esse castelo todo, né, que eu tô fazendo. E eu acho que agora eu eu ainda não tenho bem o que eu quero fazer pra cruz. Eu tô pensando em usar glowstone, mas eu não tenho certeza. Eu acho que glowstone seria bom porque é um tanto simbólico, né? Afinal, a cruz representando Cristo vai ser a parte da construção que vai mais trazer essa luz, né? Eu acho que aqui eu posso ter feito errado. Eu fiz errado, não era pra subir tanto. Aqui essa parte já era pra eu mudar pra esse outro tipo de bloco. E esse episódio talvez seja um pouco diferente dos outros, porque eu não pretendo falar muito sobre muita filosofia, né? Até porque às vezes eu faço esses vídeos pra falar sobre algo que tem me desconcertado, mas hoje é diferente. As coisas estão indo bem e por mais que eu esteja tendo as minhas fraquezas, né, como de costume, não é nada que tenha me afetado tanto a esse ponto. Bem, eu primeiro vou usar a terra, só pra ver como que vai ficar o tamanho da cruz. Obviamente eu quero deixar isso bem elegante. Eu acho que assim vai ficar grande demais, eu vou ter que reformatar isso daqui. Que erro de principiante, né? Um erro de formatação de paridade. Não é algo que eu me imaginaria cometendo, mas cá estou eu. Então eu vou ter que levar essa torre um pouquinho para a esquerda, porque senão a cruz não vai poder centralizar no meio, ou um pouco para a direita. Os dois funcionam porque consertam um problema de paridade. Eu acho que um pouco para a esquerda. Eu vou ter que destruir essas coisinhas. Essas slabs, né? Às vezes nós substituímos as coisas do nosso. Nós substituímos elementos do nosso vocabulário pelo substantivo coisa, né? Para facilitar a fala. Mas às vezes a gente abusa disso, vocês não acham? Então eu quero tentar usar um pouco menos. De todo jeito, não vai demorar muito para eu fazer esse deslocamento dessa torre.
E vamos ver como que vai ficar, né? Vou ter que apagar mais coisa do que eu imaginava. Mas acontece. Contanto que fique elegante, bonito e me lembre de coisas boas, eu não tenho muitos problemas. E já tem uma ovelhinha na nossa igreja. Bem. Agora o que eu quero fazer é tirar isso daqui. E fazer isso daqui. E agora a gente já tem o começo para essa nossa nova base da torre. Aqui é bem melhor assim. E pronto. Agora vamos precisar tirar esse muro aqui, porque ele acaba atrapalhando desse jeito. E eu também estou um pouco em dúvida no que eu vou botar no interior dessa igrejinha. Mas o motivo de eu estar fazendo uma igreja é que religião e cristianismo significa bastante para mim. Eu lembro que quando eu estava muito depressivo com questões da minha doença, a religião me assustava. Porque eu tenho alguns medos relacionados aos aspectos metafísicos da religião, como a imortalidade da alma, por exemplo. E só que, felizmente, depois que eu tive uma conversa com uma amiga, eu acabei destruindo a base da torre de novo, nossa. Mas depois de ter uma conversa com uma certa amiga, eu, de certa maneira, posso dizer que eu corrigi esse medo que eu tinha de uma maneira muito lógica. E pronto. Olha só, tá ficando legal, mas vou precisar cozinhar mais pedras. Cozinhar pedras é bom, né? Mas acho que todo mundo que joga Minecraft consegue entender. Mas pois é, uma coisa que eu sempre tive medo em relação à religião é que o cristianismo, pelo menos, não sei a maior parte das religiões, mas ele prega a imortalidade da alma, né? E o problema que eu tinha com isso é que eu não conseguia ver um futuro onde eu seja imortal e seja feliz ao mesmo tempo. Opa. Sério que vou precisar de mais carvão? Isso é um problema. Bem, talvez eu tenha que adiar a nossa construção da igrejinha. Ou pelo menos esperar um pouco até que eu consiga mais carvão. Opa, tem um pouco aqui. 5, isso dá para 40 pedras. Pedregulhos, né? Cada carvão cozinha 8 unidades. Mas eu sempre tive esse problema com religião em geral, porque o motivo de eu não gostar dessa ideia de ser imortal é porque eu acredito que eventualmente eu vou ficar entediado com as coisas que existem no meu mundo. E se eu ficar imortal, eventualmente eu sinto que vai chegar aquele ponto onde tudo vai me causar tédio. E esse era um grande medo que eu sempre tive, porque o tédio me assusta muito. Eu tenho, inclusive, uma fobia de tédio, que pode me fazer ficar realmente muito ansioso e nervoso quando eu penso nela. Então, essa ideia de imortalidade da alma é uma coisa que sempre me assustou muito. E quando eu era mais novo, eu tentava ignorar isso, porque
eu gostava de pensar nos aspectos morais da religião, né? Mas eu queria tentar evitar esse assunto, porque ele me dava medo. E quando eu fiquei bem depressivo por um tempo, esse assunto veio à tona, porque eu não conseguia esquecer ele da minha mente. Não era como antes, que eu poderia simplesmente ignorar. Eu sentia que esse aspecto metafísico da religião me perseguia. E, por consequente, a religião me assustava. Mas um dia, olha só, a cruz ficou ótima. Mas em um belo dia, eu estava conversando com uma amiga sobre isso e eu expliquei para ela todos os meus medos, né? E eu expliquei para ela que o que eu queria para minha suposta eternidade era voltar a descansar, viver minha vida e depois fazer coisas boas e depois acabar, sabe? Viver, ter o meu eterno descanso. Porque era o que me parecia mais saudável do que você ficar vivendo sendo imortal. É uma coisa que me assusta muito pela questão do tédio. Mas eu lembro que essa amiga, ela falou algo muito sábio. Eu não vou lembrar as palavras exatas dela, e isso vai ser uma paráfrase, né? Mas ela disse algo na linha de... que Deus sabe muito mais o que eu preciso do que eu mesmo para ser feliz. Então, por mais que eu tenha todas essas dúvidas e esses medos, eu acabei, sem querer, tendo essa presunção toda de achar que eu sabia mais do que Deus nessa questão da minha imortalidade, né? E isso parece uma coisa muito absurda de se falar, mas era uma coisa que aconteceu mesmo. E eu não tinha me tocado disso. Então, essa minha amiga falou que eu deveria deixar isso nas mãos de Deus, porque com certeza, se ele tem um futuro para mim, é um futuro melhor do que eu imagino o meu melhor futuro. Porque eu não tenho as respostas, eu não tenho toda a sua sabedoria eterna. Na verdade, eu sou muito fraco nesse sentido. Eu sou finito. Então, desde que essa minha amiga me falou isso, eu acho que ela não se importaria de eu dizer o nome dela, mas eu vou evitar porque eu não conversei com ela sobre isso. Desde que ela me falou isso, eu comecei a olhar para as coisas de uma maneira diferente, sabe? Digo, eu comecei a parar de pensar tanto sobre o que eu acho e pensar que é uma questão que eu posso deixar nas mãos de Deus. Interessante, não é? De certa maneira, para alguns, talvez possa parecer que eu estou delegando uma responsabilidade, né? Porque agora, em vez de eu ter a minha própria opinião sobre essa questão metafísica da imortalidade da religião, eu estou botando nas mãos de Deus. Mas eu acho que isso é uma coisa muito bela e mostra maturidade para um cristão. Então, da mesma maneira que é impossível que... Da mesma maneira que é impossível que eu, como cristão, tenha todas as respostas, eu posso deixar as coisas que eu não sei nas mãos do Senhor. E, honestamente, eu acho que ninguém sabe essa resposta de como viver a sua imortalidade sem ser atacado pelo tédio eterno. Então, ficar me lamentando por isso e viver minha vida com medo porque eu não consigo me imaginar feliz é meio tolo.
se eu sei que eu posso confiar em Deus para isso. E quando eu tive essa realização, não foi nenhuma realização lenta, sabe? Parece que quando ela falou essa frase, imediatamente fez um clique na minha cabeça e esse meu medo da religião parou. O medo do tédio também diminuiu bastante desde então. Digo, ele ainda me afeta. Eu ainda tenho medo do tédio e até mais, né, fobia. Mas agora ele me afeta de muito menor. Me afeta com uma intensidade muito menor. E eu sou muito grato por isso. E desde que eu comecei a olhar para a religião desse modo, eu comecei a pensar que outras questões que também eu não entendia faziam mais sentido agora. Então, em toda a sabedoria de Deus, eu sinto que eu posso depositar minha confiança no Senhor. E é uma coisa muito bonita. Eu acho que eu, como cristão, nunca cheguei a ter esse nível de confiança com Deus, né? Novamente, parece meio estúpido dizer algo assim, porque é claro que você deve confiar em Deus, mas eu acho que no subconsciente, algumas vezes a gente quer fazer as coisas por si mesmo, sabe? E a gente não pensa no quão duro é você ter essa confiança tão profunda em outra pessoa, ou nesse caso, em Deus. Opa, diamantes. Mas enfim, por esse motivo, religião passou de ser uma coisa que eu temia para ser uma coisa que me motiva muito na vida. E eu sou um cristão bem ignorante, eu não sei muitas coisas. Na verdade, eu sequer tenho uma denominação. Digo, eu sou espírita, mas espírita não é bem considerado uma denominação, né? É mais um complemento para a religião. Digo, é uma religião por si só, mas ela não é excludente em nenhum princípio ou virtude. Opa! Agora, denominações cristãs, eu nunca fui de uma. Na verdade, as igrejas que eu fui sempre foram não denominacionais. E não tem nada de errado com isso, né? Mas eu acho que quando você escolhe uma denominação específica, você consegue ter estudos mais centralizados e entender mais sobre os planos do Senhor. E a questão agora é saber qual denominação melhor se encaixa comigo. E depois eu gostaria de achar uma igreja que segue todos esses princípios e ideias para que eu possa realmente estudar e melhorar muito. Por enquanto, eu vi uma igreja presbiteriana aqui perto de onde eu moro. E isso tem mais relação com o calvinismo, né? É uma igreja protestante. Eu também vi uma igreja luterana, mas eu confesso que não sei tão bem as diferenças. Eu sei que tem uma lista bem grande de denominações cristãs. E, se não me engano, foi C.S. Lewis que falou que toda denominação tem o seu valor cristão, porque elas são como vários quartos de uma casa. Eu não lembro se foi essa metáfora que ele usou, mas foi algo assim.
Então eu ando empolgado com isso. Por enquanto, o que mais tem me interessado são as igrejas protestantes, como a presbiteriana ou a luterana, né? Eu acho que o termo não é luteriana. Enfim, dá de ver que eu sou bem ignorante no assunto por enquanto. Mas eu pretendo me aventurar mais nesse nível de conhecimento. E eu sinto que eu vou aprender muito com isso, frequentando mais a igreja, me rodeando de pessoas com esses mesmos interesses teológicos. E é algo que me anima bastante para o futuro. Bem, de todo jeito, agora eu tenho que me concentrar em achar mais carvão, porque com carvão suficiente eu vou poder esquentar muitas pedras e fazer, por fim, a nossa igrejinha. De todo jeito, gente, eu acho que eu vou terminar o episódio por aqui. Infelizmente não deu de construir muita coisa da igreja. Eu acreditava que eu tinha bem mais pedras lisas, mas no fim eu só tinha muito pedregulho, então eu vou ter que esquentar elas na fornalha para obter mais pedras lisas, né? Opa, carvão aqui. Mas eu vou fazer isso, eu vou buscar mais carvão, conseguir um bom armazenamento de pedras lisas, e no próximo episódio daí de vez a gente vai construir a igreja juntos. E eu tô bem animado por isso. Então, obrigado a todos os que assistiram até aqui e que Deus abençoe vocês. Até mais.